Eu sou o Felipe Gesine Neto e vou apresentar sobre análise de sentimentos em tweets relacionados à pandemia de Covid-19, dentro de um macro projeto de análise de sentimentos e emoções em tweets relacionados com a pandemia. A gente percebe que as redes sociais, elas são uma fonte profícua de informações para análise de sentimentos em períodos de emergência de saúde pública, né, permitindo avaliar o contexto psicossocial da população de modo universal em tempo real. Com isso, a gente imagina poder avaliar emoções e sentimentos da população brasileira por meio de tweets que tenham palavras-chave relacionadas com a pandemia de Covid-19, compreendendo assim os anseios, as sensações, os sentimentos da população por meio dessa manifestação em redes sociais dos indivíduos, e aí a gente pode fazer daí uma análise dos sentimentos da população de modo geral e da variação desses sentimentos ao longo do tempo. Para isso, a gente coletou, por meio da API do Tweet, tweets relacionados com palavras-chave relacionadas com a pandemia de Covid-19, coronavírus, Covid, em relação a também a sinais e sintomas, como tosse, falta de ar, sofrimento, etc. Palavras-chave que estavam relacionadas. Nisso, a gente pegou esses tweets, todos eles em português, a gente só analisou em português, tá? E pegou essas palavras-chave e filtrou para que a gente tivesse uma lista de tweets de interesse. Esses tweets, então, foram avaliados em relação às palavras e expressões que tinham nele. E essas palavras e expressões foram comparadas como um dicionário, que a gente chama de lexicon, de palavras, expressões, emojis, emoticons, que estavam relacionados a uma polaridade. Por exemplo, a palavra morrer, o verbo morrer e as suas conjugações tem polaridade negativa. Vacina tem polaridade positiva. Sofrer tem uma polaridade negativa. Né? Então, a gente pontuou todos, nesse software que a gente construiu, a gente pontuou essas polaridades e também deu mais peso a essas polaridades, ou inverteu a polaridade com base em negações, em advérbios de intensidade, em expressões idiomáticas que poderiam trazer um significado diferente, e também o uso de letras maiúsculas e repetições de letras também que pudessem dar mais intensidade àquela palavra. Então, o uso de letras maiúsculas para dar mais intensidade, por exemplo, ou a repetição de palavras. Então, para isso, em cima disso foi feita a análise das palavras do texto de cada tweet e somada a pontuação dessas palavras e expressões de modo, depois da aplicação dos modificadores, que a gente tivesse um resultado para cada tweet individualmente. Depois foram consolidados todos os tweets por data, uma vez que a gente coletou eles ao longo do tempo, de 2 em 2 dias, formando uma série temporal, de modo que a gente pudesse avaliar essa série temporal. Olhando apenas a polaridade dos sentimentos, a gente obteve esses resultados. Você vê como a hipótese da pesquisa era de que a gente teria uma polaridade negativa prevalente ao longo do período, isso de fato foi comprovado, como você pode ver na curva verde, a curva azul mostrando os tweets positivos e laranja os tweets neutros. Então, a gente teve uma mediana ao longo de todo o período de 72.780 tweets por 100 mil tweets. Tá? Então, toda essa curva está por 100 mil tweets. O mês de abril foi o mais negativo, com a mediana de 78.426. E o mês de março apresentou o segundo maior número de postagens negativas, e o mês de outubro foi o menos negativo, com 66.032 tweets por 100 mil tweets. O começo aqui, a gente vê um aumento, março e abril, um aumento em função da declaração de pandemia, toda aquela comoção inicial, e logo depois, em maio, a gente vê uma acomodação desse sentimento, né? E isso foi variando ao longo do tempo. A correlação disso com indicadores de saúde foi feita em um outro plano de trabalho, então não vou entrar nisso, já que outro plano cubra. E algumas variações pontuais podem ter sido causadas por manifestações, sejam políticas, por notícias de melhores ou piores ao longo desse período analisado, que foi de março a outubro, onde a gente analisou 28.376.977 tweets. Né? Então, como conclusões desse estudo, a gente consegue, essa ferramenta é uma ferramenta que permite avaliar o impacto emocional da pandemia sobre a população ao longo do tempo e serve como uma ferramenta epidemiológica para a formulação de políticas públicas e também para prever ou avaliar a adesão a campanhas de política pública, como de vacinação, etc., com base nos sentimentos dos tweets. Então, eu gostaria de agradecer pela apresentação desse resumo. Aqui estão os meus dados do orientador, Dr. Carlos Rassi, e dos colaboradores que participaram dessa pesquisa.